sim. Bom dia, meu nome é Vinícius, pessoal, sou um dos fundadores aqui da Arco Tecnologia de Dados e surgiram algumas demandas aí dos nossos clientes, dos nossos parceiros, de uma solução mais eficaz aí, mas com diferenciais de mercado e segurança, voltado para a segurança, especificamente para a segurança de dados, de acesso, onde tudo se convergia e fosse integrado. Levando em consideração essas solicitações, esses pedidos, trouxemos aqui o Maurício da Hotguard, que vai fazer uma apresentação do portfólio de soluções Hotguard, como funciona, como elas são correlacionadas, né? E, um minutinho, e vai mostrar para nós aqui como esse universo de segurança afeta o nosso dia a dia hoje em dia. Algumas informações importantes aqui, pessoal. Hoje sentimos, a gente está em um momento falando de segurança digital. No passado surgiram lá os ataques por vírus, né? Que simplesmente afetavam os usuários e geravam, é, evitava que o usuário conseguia desenvolver seu trabalho, né? E na sequência, antes eu digo 10, 15 anos atrás, na sequência os vazamentos de dados, né, e de cartão de crédito, dados bancários, onde ocorriam compras aí por cartões, né? E atualmente estamos num momento que o sequestro hoje aí de informações empresariais, né? Os alvos viraram empresas, principalmente. Então, a gente sabe que com o Covid os ataques de ransomware aumentou exponencialmente com a pandemia, né? O usuário que estava dentro da empresa, ele teve que desenvolver seu trabalho em home office, então ele teve que se plugar à rede da empresa. Então, nesse momento, algumas empresas tiveram que expor os seus dados, né, os acessos para a internet, e sabemos aqui alguns indicadores, que temos um levantamento, que somente no ano de 2021 houve um aumento de cerca de 90% dos ataques de ransomware comparado com o ano de 2020. Então, mesmo vamos dizer assim, no final da pandemia, esses ataques continuam aumentando. Então, os clientes começaram a se preocupar nesse sentido, falando de LGPD, e solicitar para nós aqui que trouxéssemos a melhor solução de mercado. Então, fizemos pesquisas aqui com o nosso time técnico, levantamos isso com distribuidores, né, informações, e nos aproximamos, aí fechamos uma parceria bem consolidada com a Atgard. E como diz o Ricardo Amorim, uma frase que eu gosto de citar, né, o custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Então, pensando em política de proteção de dados e já as soluções que a ARPA atua, que seria ambiente de disaster recovery, trouxemos o Maurício para fazer um overview completo aí das soluções WatchGuard e apresentar para vocês, pessoal. Bom dia, Maurício. A palavra é com vocês, com você. Bom dia, Vinícius. Obrigado pela apresentação. Bom dia a todos. Bem, é um prazer estar aqui participando desse webinar, falando um pouco da WatchGuard para vocês. E eu vou dar uma visão bem direta das nossas tecnologias e como a gente integra tudo isso, e qual é o futuro que a gente está vendo, passando por algumas situações e questões de segurança também, obviamente, mas já deixando claro que a intenção aqui é ser um bate-papo, né, tentar esclarecer dúvidas de vocês com relação à tecnologia, situações que vocês têm que a gente possa resolver, ou que vocês não tenham tanta certeza assim como pode ser resolvido. Então, vocês fiquem à vontade de usar aí o chat para fazer qualquer tipo de pergunta. O Vinícius está acompanhando o bate-papo, e aí, dependendo da pergunta, ele vai avaliar se é algo que cabe numa resposta direta ou se faz sentido, no momento que eu estou falando, me interromper, né, e para que eu responda durante o bate-papo. E, no final, também, a gente pode abrir para ir um bate-papo mais tranquilo, descontraído, e aí
responder as dúvidas e perguntas de vocês aí da tecnologia como um todo, né? Já que eventualmente podem surgir dúvidas especificamente do que eu estou falando, e no final você já tem a visão do todo, né? E aí pode surgir alguma coisa já sobre uma dúvida de um projeto, de alguma coisa envolvendo toda a tecnologia. Então, fiquem à vontade para participar durante o processo. Isso é muito legal, inclusive, para a gente. Me dá um tempo numa pergunta de beber uma água, inclusive. Então, vou compartilhar minha tela. Vinícius, você pode confirmar se já apareceu aí para você? Apareceu para vocês a minha tela, por favor? Apareceu sim, Maurício. Pode seguir. Legal, legal. Obrigado. Então, pessoal, esse é o nosso primeiro contato. Meu nome é Maurício Costa, eu sou responsável, a gente chama de Territory Sales Manager, pela região compreendida que nós chamamos de Brasil East, né, Sudeste e parte do Nordeste, né? Estão os meus contatos aí, mas vocês estão super bem atendidos pelo pessoal da Harpo, parceiro nosso, que entrou muito forte com a WatchGuard, já com projetos fechados, e a equipe bem engajada, a equipe técnica também bastante engajada já com a nossa. Mas, de qualquer forma, se alguém quiser falar diretamente comigo também, estão aí os meus contatos. Para quem nunca escutou falar da WatchGuard, né, apesar dos nossos 12 anos de Brasil e milhares de clientes no Brasil, a WatchGuard foi fundada em 1996, nós fizemos 25 anos no dia 16 de abril, né? Temos a matriz nossa em Seattle, nos Estados Unidos, desde a nossa fundação. Operamos basicamente no mundo todo, com mais de 1.200 empregados hoje, o WatchGuard. E como nós estamos no Brasil? Hoje, a WatchGuard já passou de 100 funcionários, né, aqui no Brasil, onde nós temos um escritório que fica em São Paulo, né, nesse momento está até em reforma, aproveitando a pandemia, né, a previsão de abertura dele já reformada é final de outubro, onde teremos o prazer depois, após essa pandemia passar, que a gente espera que seja rápido, né, agora esse finalzinho aí, retomando a normalidade, teremos prazer de recebê-los lá. Um centro de desenvolvimento, dos 6 centros de desenvolvimento que a WatchGuard tem espalhados pelo mundo, um deles fica no Brasil, junto com a nossa fábrica, e ambos ficam em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, são responsáveis pela nossa tecnologia de multifator de autenticação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E hoje, mais de 3.000 clientes no Brasil usando tecnologia WatchGuard. Aqui, uma pequena referência de clientes que usam tecnologia WatchGuard, pequena referência, uma vez que eu não consigo botar os 3.000 logos aqui, mas a ideia é mostrar que a gente tem clientes de todos os segmentos, todos os tamanhos de clientes, tecnologia que vai desde um cliente pequenininho, né, que hoje, por conta da LGPD, como vocês sabem, provavelmente vocês estão envolvidos em projetos de LGPD, né, ela tem uma discussão no Congresso de definir tamanho mínimo de empresa, qual o faturamento, né, somente as empresas acima de determinado faturamento têm que se implementar LGPD, né, mas nada disso está definido. Então, hoje, quando a gente fala de LGPD, a gente está falando de todos os tamanhos de empresas, né, todos os tipos de empresas, e que devem se preocupar, né? A LGPD fez as empresas olharem para a segurança de uma forma mais séria, né, priorizando muitos investimentos de segurança, e problemas que vão aparecendo na mídia vão chamando mais ainda a atenção dessas questões, né? Com certeza vocês devem ter visto o que aconteceu na Renner, né, mostrando claramente que em todos os tamanhos de empresas estão sujeitos a esse tipo de problema, né?
e aquele problema especificamente chamou a atenção de muita gente, de muitas empresas. Então, aqui uma pequena relação dos nossos clientes. O que nós fazemos, a WatchGuard tem, basicamente, por sermos uma empresa de segurança, né, só trabalhamos com tecnologias de segurança, né, somos muito focados nisso. A WatchGuard hoje trabalha em 4 grandes pilares, né, deixando a WatchGuard como uma empresa de portfólio completo de segurança, né? Vamos desde a tecnologia, onde nós iniciamos o nosso trabalho, que é a segurança de redes, né? Mais genericamente o Firewall, né? Mas hoje também Next Generation Firewall e o UTM, né? A tecnologia completa, né? Com todas as camadas de segurança. Passamos, né, a pedido dos nossos clientes para o Wi-Fi, né, que depois evoluiu para o Wi-Fi seguro. E aí, quando a gente fala em Wi-Fi seguro, eu vou destacar um pouquinho mais lá na frente, né? Muitas empresas têm Wi-Fi, o Wi-Fi tradicional, né, um SSID com uma senha, né, e tem a percepção errada, infelizmente, de que está com o seu Wi-Fi seguro, tem uma proteção, porque para alguém conectar no seu Wi-Fi precisa daquela senha, né, para acessar o teu SSID. E eu vou mostrar para vocês que isso não é verdade, né? Existem ataques hoje muito simples de fazer, com equipamentos que custam menos de $100 que você compra no Mercado Livre, onde é muito simples clonar um SSID, duplicar um SSID, fazer um ataque de força bruta em cima desse SSID, e daí para frente o hacker consegue ter os usuários conectados no equipamento dele, e sem ele saber que está conectado no equipamento, e o hacker no meio do caminho fazendo o que a gente chama de man in the middle, coletando todos os dados, tendo acesso às credenciais de acesso, né, usuário e senha, com isso podendo invadir a empresa, injetar um código malicioso. Então, quando a gente fala de Wi-Fi e segurança de Wi-Fi, é muito mais do que só um SSID que você sabe com uma senha básica, né? Tem algumas preocupações, e se você oferece SSID, oferece Wi-Fi para os seus funcionários, você tem que se preocupar com isso, né? Principalmente pensando em LGPD, né? Na proteção e na segurança dos seus dados, né? A autenticação de multifatores, falar de autenticação de multifatores no Brasil é muito mais fácil do que em outras partes do mundo, uma vez que no Brasil a gente já usa isso há muito tempo, né? A gente trabalha com autenticação de multifatores e os tokens, né, para acessar nossa conta bancária na internet já há bastante tempo. Então, você bota a sua agência, a sua conta, uma senha que você sabe, e, na sequência, o token, que é algo que só você tem porque está no seu dispositivo móvel, né? Ou, eventualmente, você tem, normalmente, pessoa jurídica acaba tendo token físico, né? A ideia é trazer isso para dentro da empresa, trazer isso para dentro do ambiente corporativo, para confirmar que realmente quem está acessando as informações da empresa, os recursos que a empresa disponibiliza para seus funcionários, é exatamente aquele funcionário. E, por último, a proteção avançada de endpoint, né? A proteção avançada de endpoint, quando a gente fala em ransomware, quando a gente fala em malwares avançados, quando a gente vê ataques como o que a gente tem visto, né? O exemplo que eu dei da Renner, o Fleury e tantos outros, né? A Secretaria de Justiça, o Supremo Tribunal de Justiça ano passado, né? 2.000 computadores, servidores criptografados, né? A gente vê o quanto é importante eu ter uma tecnologia no meu ambiente que esteja nos desktops e servidores, e também, eventualmente, em dispositivos móveis que a empresa utiliza,
para proteger daquilo que a gente chama de ataques conhecidos, né, que são os ataques que aconteceram de ontem para trás, que os antivírus tradicionais baseados em vacina protegem, para eu ter uma proteção avançada, onde eu protejo disso, do conhecido, mas me preocupo em proteger do desconhecido, né? Uma vez que existem os ataques que a gente chama de polimórficos, né, que mutam, como a gente vê hoje vacina, não, no vírus da Covid, né, a preocupação com as mutações, os hackers entenderam isso e criaram também isso nos vírus tradicionais, e eles mutam, e justamente por eles mutarem na área onde os antivírus tradicionais validam que tipo de vírus é aquele ali, ele não consegue identificar, né? E aí ele passa e faz o estrago no ambiente. A maioria, para não dizer a totalidade dos ransomwares, principalmente os ransomwares mais novos, trabalham dessa forma, né? Onde um antivírus tradicional não consegue detectar. Então, você precisa de uma proteção avançada que trate o desconhecido também de uma forma inteligente, né? Evitando que ele execute nesse seu ambiente e que te dê ferramentas de fazer uma análise forense posterior, que você consiga saber exatamente por onde isso chegou no seu ambiente, qual foi a máquina, né, que o ambiente foi limpo, mas não só que você saiba, o ambiente está limpo, mas que você consiga saber por onde aquilo chegou no seu ambiente para tentar minimizar a possibilidade ou até reduzir a possibilidade disso entrar novamente nesse ambiente, né? Então, com isso, é um portfólio completo de segurança que a WatchGuard tem, podendo te entregar desde o endpoint até proteção de perímetro e levar essa proteção também para as aplicações que estão em nuvem, para aqueles usuários que estão em casa nesse momento de pandemia, com muita gente trabalhando em casa, acessando a empresa via VPN, levando essa proteção também para esse usuário que está em casa, para ter a certeza de que ele está protegido lá e os acessos remotos dele para a empresa sejam os mais seguros e protegidos também, né? Tudo isso integrado com uma gerência integrada em nuvem, facilitando muito a administração do ambiente, seja uma administração onde a própria empresa administra a sua segurança, seja uma administração onde vocês contratam um parceiro como a Harpo num conceito de serviço de segurança gerenciado e eles vão administrar a segurança para você, oferecendo o equipamento e as licenças, os softwares numa modalidade de serviço também mensalizado, né? Então, a facilidade de ter essa gerência em nuvem é muito grande e permite até, em alguns casos, fazer uma gerência compartilhada. Falando especificamente, começando a falar das tecnologias, eu quero começar falando por segurança de redes, que é onde a gente tem alguns diferenciais muito fortes com relação ao mercado e a concorrentes, né? A WatchGuard hoje é conhecida no mercado por entregar o que se chama os melhores serviços de segurança do setor. A WatchGuard é o fabricante que possui o maior número de camadas de segurança dentro do equipamento, né? Cada uma com foco específico em tratar um determinado tipo de ataque ou ameaça ao ambiente corporativo das empresas, né? Por ter essa quantidade toda de camadas, a gente se preocupou muito com a qualidade dessas camadas e com a tecnologia que está por trás, né? O hardware para suportar tudo isso, né? E aí nós temos um conceito que nós chamamos de best of breed. Dentro desse conceito, não faz sentido para a gente, para a WatchGuard, desenvolver aquilo que já é desenvolvido por outros fabricantes e que é considerado uma commodity já, né? Que já é algo consolidado, que é algo básico, né? Mas que determinados fabricantes possuem uma inteligência em cima daquele tipo de camada. Então, a WatchGuard faz acordos e traz esse tipo de tecnologia integrada ao nosso produto. E isso começa com os processadores que a gente utiliza nos nossos equipamentos.
A WatchGuard não é uma empresa de fabricante de processadores. Não faz sentido para a gente desenvolver processador dentro de casa como outros fabricantes de segurança tentam fazer processadores dentro de casa para ter um diferencial. Na verdade, isso acaba causando problemas com relação à performance. Por conta disso, o que a WatchGuard faz hoje é trabalhar com 2 processadores dentro dos nossos equipamentos, sendo um dedicado à criptografia. Como vocês sabem hoje, mais de 80% do tráfego que circula pela internet é criptografado. Se você vai acessar um Google para fazer uma pesquisa, essa sua pesquisa é criptografada. Você vai ver se você digita lá www.google.com.br, aquilo vai inverter para HTTPS na mesma hora, te mostrando que esse tráfego está criptografado. Se você tem alguém que acessa Facebook, o Facebook é criptografado. E se eu não consigo tratar o tráfego criptografado, ou seja, descriptografar esse tráfego, para poder analisar o conteúdo do que está trafegando ali, através de todas as minhas camadas de segurança, e depois, se for o caso, criptografar de novo e enviar para frente, se eu não consigo fazer isso, eu não consigo saber o que está acontecendo, eu não consigo saber os que os meus usuários estão acessando, eu não consigo proteger esses usuários. Falar de Facebook, dentro do Facebook tem uma série de páginas com códigos maliciosos, com malwares embutidos lá dentro, e se eu não consigo tratar isso, eu tenho um risco até dentro do Facebook, imagina nas outras páginas. E o pior, se eu não consigo tratar isso, eu não consigo bloquear ataques de hackers, porque como os hackers sabem que muitos clientes não conseguem tratar tráfego criptografado, ou porque o produto deles não tem essa tecnologia lá, o firewall, a tecnologia de borda, ou são produtos que têm, mas se o cliente ativar isso, o processador não suporta, e aí o cliente causa um gargalo muito grande na rede, porque criptografia sobrecarrega demais o processador, então o cliente acaba não ativando essa análise detalhada. E aí os hackers sabem disso, e todo o tráfego de hacker entre um ransomware e a central de controle, os ataques que eles fazem, sempre são criptografados para evitar qualquer tipo de identificação do conteúdo dos pacotes. Então, por isso, a WatchGuard trabalha com 2 processadores, um dedicado a cuidar da criptografia e um dedicado a fazer o resto, e lá na frente eu vou mostrar o que isso significa em termos de performance. Além disso, nas camadas de segurança que a gente trata, como eu falei, aquilo que é commodities, eu não perco tempo em desenvolver dentro de casa, eu faço um acordo com fabricantes e trago o engine dele para dentro do meu produto. Eu trago a inteligência do produto dele, mas a gerência é o WatchGuard, o suporte é o WatchGuard, a atualização desses produtos nós recebemos de forma prioritária e é totalmente transparente para os clientes da WatchGuard, que eles se conectam sempre ao WatchGuard. Então, com isso, o firewall nós desenvolvemos, a VPN é nossa, e todas as camadas que são estratégicas. Aquilo que é commodities, como eu falei, a gente traz engine de outros fabricantes. Então, por exemplo, o IPS, nós usamos o IPS da Trend Micro, a reputação, que é saber endereços IPs de todos os hackers, spammers, centrais de controle, redes botnet, nós usamos da Proofpoint, é um gigante nos Estados Unidos. O anti-spam, para quem ainda tem correio eletrônico dentro de casa, ou até que tem na nuvem, mas quer ter o seu próprio spam, você pode direcionar para a gente, depois os e-mails limpos a gente encaminha para a nuvem, sem problema nenhum, isso é muito comum até e fácil de configurar. A gente usa o CloudMark, também um gigante nessa tecnologia. Nossa primeira camada de antivírus, e aqui sim um antivírus baseado em assinatura, que eu analiso tudo que entra e sai pela internet, eu uso aqui a Bitdefender. Nosso filtro web, para você ter o controle baseado em categorias e poder controlar o que seus usuários acessam, quando acessam, poder definir cotas, exemplo, redes sociais e bancos, os meus funcionários podem usar durante 1 hora, durante o dia inteiro,
e ele vai usando a qualquer momento, estourou 1 hora, ele não usa mais do que ele, naquele dia, ou definir um horário, meio-dia, 1 hora da tarde, está liberado. Né? Nós usamos aqui o Force Point, para quem não associou, é o novo nome da WebSense, que é o filtro web mais usado no mundo inteiro, né? Por milhões de clientes. Controle de aplicações, para ninguém se preocupar mais com porta-protocolo, a gente reconhece as aplicações que estão trafegando, e aí eu posso definir controles em cima, bloqueios de aplicações, né? É uma tecnologia extremamente importante, né? Exemplos que a gente já instalou isso em universidades, e o controle de aplicações nos mostrou, por exemplo, clientes ou alunos, vamos dizer assim, usando a rede da faculdade, da universidade, para acessar Netflix, ou seja, né, uma faculdade de tecnologia muito cara em São Paulo, né, umas mensalidades bem altas, né, e o pai está pagando aquela mensalidade para o filho, achando que ele está estudando, ele está dentro da universidade com o iPad ou o celular dele, acessando Netflix e vendo série, né? Então, e isso, obviamente, consumindo a banda da universidade, que não foi feita para isso. Então, para dar uma ideia do que eu consigo com o controle de aplicações, e, obviamente, nesse caso, o Netflix foi bloqueado de uma forma extremamente simples pela tecnologia. Né? Então, esses serviços são os que nós chamamos de serviços fundamentais de segurança e me protegem sobre tudo aquilo que é conhecido, porque todos eles são baseados em vacinas. Né? E vacina, o fabricante precisa ter contato com aquela ameaça para criar a vacina e isso ser atualizado. Como eu falei, hoje a maioria dos ataques são polimórficos, né? Eles mutam de forma automatizada e esse tipo de tecnologia, né, baseada em vacina, não protege os nossos clientes. Então, para isso, nós temos o que a gente chama de serviços avançados de segurança, e o primeiro deles é o APT Blocker, também conhecido como Sandbox, que é onde tudo que a gente desconhece, não tem certeza do que nós nunca vimos isso, esse arquivo, independente do tipo que ele seja, nós vamos colocar ele numa área na nuvem com diversos sistemas operacionais e colocamos para executar monitorando o comportamento dele. Dependendo do comportamento, tendo um comportamento malicioso, nós coletamos essas informações e validamos numa base, né, que tem informações de milhões e milhões de malwares pelo comportamento e características do arquivo, e com isso a gente consegue identificar que tipo de malware é aquele. Se for um malware novo, pelo comportamento, ele é cadastrado automaticamente. Né? Só para dar um exemplo, nos últimos ataques grandes que surgiram no mundo e que foram aparecendo em todos os jornais, o WannaCry, Bad Rapid, o Petya, que pararam empresas no mundo todo, nenhum cliente da WatchGuard foi afetado. Atacados vários, mas por conta das nossas tecnologias e esse tipo de análise comportamental, mesmo sendo malware novo, onde ninguém conhecia, pelo comportamento a gente conseguiu identificar e bloquear. Né? Aqui a gente usa a tecnologia líder nesse tipo de solução, que é a Lastline. Quem nunca escutou e quiser depois pesquisar na internet vai entender isso que eu estou falando. Todas as análises comparativas feitas até hoje, a Lastline sempre teve 100% de assertividade. Né? O Threat Detect Response é a conexão do meu Fire à minha nuvem inteligente. Essa nuvem que está conectada à Lastline faz com que malwares novos identificados, por exemplo, um malware novo que seja identificado no Japão e cadastrado, né? Ou seja, nós identificamos ele como malware, registramos ele dentro da minha nuvem, e todos os outros clientes da WatchGuard pelo mundo, para eles isso não é mais um malware novo, isso já é algo conhecido e a identificação é imediata e o bloqueio também. Né? Isso é exclusivo da WatchGuard. Host Ransom Prevention é um agente, uma tecnologia exclusiva da WatchGuard, é um agente para ser instalado nas máquinas Linux, Mac e Windows para proteger os clientes de ataques desconhecidos.
eu levo lá para o endpoint a mesma análise comportamental para os computadores que estão dentro da rede, atrás do meu firewall, ou computadores que estão fora da rede, porque o HRP roda também quando o computador está fora da rede. Por que isso? Porque, eventualmente, existem malwares, os mais sofisticados, os ransomwares mais sofisticados, enganam essa tecnologia que eu acabei de explicar para vocês, de análise comportamental em ambiente de testes. Na hora que ele começa a rodar, ele valida que ele está no ambiente de testes, ele cruza os braços e não faz nenhum comportamento malicioso. E aí isso é liberado, e quando cair lá no desktop ou servidor, ele faz essa validação, verifica que ele não está mais no ambiente de testes, acorda e faz o estrago. Por conta disso, a gente tem lá no endpoint, né, seja um desktop, um servidor, um notebook, o HRP, e ele complementa o seu antivírus. Ele vai rodar junto com o seu antivírus tradicional, que faz a análise baseada em vacina, e o meu, passando pelo antivírus, esse ransomware que vai passar pelo seu antivírus, porque ele é polimórfico, seu antivírus não consegue identificar. Quando ele começar a executar, o HRP vai olhar para ele, opa, nunca vi isso aqui, desconheço, acorda e começa a monitorar. Esse malware, se tentar fazer algum comportamento malicioso, nós não deixamos esse comportamento malicioso continuar, tipo fazer uma varredura da rede para descobrir outras máquinas para contaminar, tentar criptografar alguma coisa, nós interrompemos, colocamos em quarentena, rodamos 175 análises heurísticas e, com todas essas informações, consultamos aqui a nossa TrackSync, a nossa nuvem inteligente, que, como eu disse, está conectada à Lastline. E aí, se eu receber a resposta de que isso é um malware novo, isso é uma variação do malware conhecido, a máquina é isolada da rede automaticamente, limpa, e nós conectamos a todas as outras máquinas do ambiente, pedindo para que elas se verifiquem se ali tem esse malware, algum pedaço, alguma parte desse malware instalado para que o ambiente seja limpo totalmente e de forma automática. Isso acontece para as máquinas atrás do meu firewall e para máquinas que estão na nuvem, máquinas da empresa, máquinas que estão remotas, né, com o usuário trabalhando de casa. DLP, hoje, para quem tem dentro da LGPD, muitas empresas preocupadas com vazamento de informações, a ideia do DLP é proteger de vazamento de informações de alguém de dentro da empresa enviando para fora. Esse é um DLP de borda, então ele não protege, ele não tem a função nem a pretensão de ser um agente instalado nas máquinas para proteger os usuários, para bloquear acesso a arquivos, para evitar print screen e outros recursos que os DLPs tradicionais, baseados em agentes instalados nos equipamentos, fazem. Lembrando que, para você implementar um DLP na sua empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é uma classificação de dados, né? Saber as informações que você tem, o que você precisa proteger e o que é sigiloso, o que é público, e classificar dessa forma. Uma vez com isso, você ensina o DLP o que você quer proteger, né? A maioria das empresas não tem essa classificação e fica inviável você implementar qualquer tecnologia de DLP sem ter essa classificação, né? O nosso DLP, a gente usa a tecnologia da Sophos. Network Discovery, eu faço um desenho da rede para identificar todos os equipamentos que eu tenho conectados até o firewall, e muitas vezes a gente acaba descobrindo alguma coisa lá que a área de TI não sabia, pode ser uma falha de segurança grande. Access Portal, um portal clientless SSL, que permite a funcionários que estão fora da empresa acessarem aplicações que estão dentro da empresa, como aplicações web, terminal service, e sem que precisem abrir a VPN. Então, eles vão se conectar no minhaempresa.com.br/portal, por exemplo, vai aparecer a tela customizada, que você personaliza com o logo da empresa tal, pedindo usuário e senha. Usuário e senha, o mesmo que o usuário acessa dentro da empresa, validado pelo servidor LDAP dele, pelo Active Directory, do que ele tiver dentro da empresa. Pode ter ainda o multifator de autenticação, o token para aumentar a segurança, e daí para frente abrem os ícones das aplicações que ele tem direito, ele clica e aquilo é executado,
direto, com total segurança, 100% criptografado isso, e não foi necessário abrir a VPN para esse tipo de acesso. Isso é 100% WatchGuard. DNS Watch é uma tecnologia também exclusiva da WatchGuard, que tem duas grandes funções. A primeira, ela é um firewall de DNS, né? Muita gente nunca escutou falar em firewall de DNS, mas, infelizmente, o firewall de DNS tem a função de proteger de ataques que não estão acontecendo na sua empresa, ataques que estão acontecendo na operadora, e lá nesse ataque a operadora foi invadida, o DNS da operadora foi invadido, e você, seu usuário sentado na empresa, quando vai acessar determinado site, recebe o endereço IP errado, né? O endereço IP do hack, não aquele site real. E quando você acessa, aparece que você está no site real, mas está no site de um hack e todas as informações são passadas. Só com um firewall de DNS que isso é identificado e bloqueado, né? Nós alertamos desse tipo de problema e bloqueamos aquele acesso. E o DNS Watch também tem uma função extremamente importante, né? Nós sabemos hoje que mais de 80% também dos ransomwares, né, das invasões que acontecem nas empresas, não acontecem porque um hacker invadiu o firewall, acontece porque um usuário, né, clicou num phishing, e a gente recebe phishing diariamente hoje, né? Aqueles e-mails com aquelas informações daquele boleto que você nunca fez aquela compra, né? Daquele protesto que você está sendo protestado que você não foi, né? Com apelos emocionais, para que o usuário nem pense duas vezes, não valide nada, se preocupe, clique naquele link para verificar, né? Abra aquele anexo para ver o que é aquilo, e daí para frente ele está abrindo a porta para o hacker para que algo seja feito um download, algo se instale nessa máquina, normalmente um ransomware, né? E daí para frente o hacker tenha controle do ambiente, né? Sabendo e destacando para vocês que se não tiver tecnologias de proteção, muita gente acha que está protegido, que está com o seu ambiente protegido porque tem um backup, né? E é sabido hoje que backup não protege nenhum tipo de empresa, te protege contra dados corrompidos, mas não te protege contra ransomwares mais, né? Uma vez que os ransomwares, quando entram na empresa, porque alguém clicou no phishing, porque alguém espetou um pendrive contaminado e outras formas de um ransomware entrar numa empresa, você acessou um site que fez um download do ransomware e você não tinha tecnologia no meio do caminho para limpar isso. Quando ele entra na empresa, ele se conecta à central de controle do hacker, né? O hacker manda ele se espalhar lateralmente na empresa e antes dele ativar a criptografia. E nesse momento que ele se espalha lateralmente, ele contamina os servidores. E na hora que a empresa faz o backup diário, porque quando o ransomware entra na empresa, ele não é ativado imediatamente para criptografar o ambiente, ele roda no ambiente se espalhando por dias ou semanas, e aí o backup que a empresa está fazendo está carregando o ransomware junto. E na hora que o hacker dispara o ransomware para criptografar, a empresa, ok, eu vou restaurar o backup, só que o backup está contaminado. E na hora que eu restauro o backup, eu restauro o ransomware também. Tem inúmeros casos desses no mercado. Nós temos um case específico de um cliente que virou cliente WatchGuard e ele detalha essa situação. Está lá no nosso site, quem quiser olhar, se chama Café Comunicação, e foi exatamente isso que aconteceu no ambiente dele, quando ele restaurava o backup, né, com a nossa tecnologia depois instalada nos servidores dele, e baixando o backup, nós identificamos 80 arquivos contaminados, arquivos com ransomware, né? 80 imagens do ransomware dentro de um backup de um dos servidores dele, né? Então, mostrando claramente que ele nunca ia recuperar um ambiente com backup. Então, existe uma preocupação muito grande, muita gente acha que só o backup te protege disso, né? Então, você precisa ter outro tipo de tecnologia, e uma delas é você ter uma tecnologia que seja um anti-phishing, né? Por mais que o usuário seja treinado, a gente sabe que o usuário continua clicando nesse phishing, a gente brinca até que são usuários que a gente chama de happy clicker, que clica em qualquer coisa. Então, o DNS Watch ele vai bloquear daqueles phishing conhecidos que o usuário clicou,
né? Eu tenho várias tecnologias para identificar aí por trás que aquilo é um phishing, aquele clique que foi dado numa URL, aquilo é especificamente um phishing. Vamos detectar, vamos bloquear, vamos alertar e vai abrir um treinamento para o usuário ali na hora, destacando para que ele seja treinado na hora que ele fez a besteira de clicar num phishing sobre o que é um phishing. O treinamento se chama Phishing em 5 minutos, ele tem em português, é um treinamento interativo que força o usuário a movimentar o mouse e clicar em algumas áreas. A gente bota vários exemplos de phishing, forçando o usuário a clicar, né, nesse e-mail em alguns pontos, né, passar o mouse em alguns pontos, para ele verificar e saber aonde ele tem que olhar, o que ele tem que se preocupar antes de clicar para ter certeza de que aquilo é um e-mail legítimo e não um phishing, né? E isso é exclusivo da WatchGuard. Nossa última camada de segurança é Inteligente AV. É minha segunda camada de antivírus que roda simultaneamente com todas as outras na caixa. O Bitdefender é uma análise baseada em assinatura, o Inteligente AV não possui assinatura, ele é uma inteligência artificial que tudo aquilo que a gente entrega para ele analisar, ele quebra em dezenas ou centenas de partes, roda procedimentos matemáticos e, com isso, consegue identificar arquivos maliciosos ali que estão tentando passar pelo meu ambiente, entrar no meu ambiente. E aqui a gente usa a tecnologia da Cylance. Tudo isso roda no meu equipamento, cada um com foco específico num determinado tipo de ataque. Além disso, eu tenho recurso de SD-WAN, não sei se todos sabem o que é o SD-WAN, mas hoje a maioria das empresas tem 2 links para ter alta disponibilidade, se um link parar, o outro assume. Em cima disso, a gente tem balanceamento de carga para usar os 2 links de forma simultaneamente. E, em cima disso, hoje a gente pode ativar o SD-WAN. O SD-WAN faz uma análise, né, da qualidade do link, olhando para perda de pacotes, latência e jitter, né? Então, se vocês estão numa conversa, num bate-papo desse que a gente tem aqui, que é uma comunicação muito direta, se eu estou com alguma perda de pacotes, né, através do meu link, a minha voz vai chegar picotada para vocês, a imagem vai chegar cheia de falhas, né? Isso numa conexão assim mais fácil da gente dar exemplo, mas tem inúmeros outros serviços que podem ser e são comprometidos justamente por perda de pacotes, latência e jitter, né? E isso não significa, se você está com um problema, que o link está fora do ar, para que a alta disponibilidade passe a usar o link. E o SD-WAN faz justamente isso. Você define os parâmetros que você quer monitorar para aquele tipo de link, agrupamento de links que você pode ter. Você pode ter quantos links quiser nos equipamentos da WatchGuard, né? E a gente agrupa isso, define os parâmetros de SD-WAN associados àquela regra, né, que você tem dentro do firewall, e nós vamos monitorar a qualidade do link. Se esse link tiver com um problema dentro dos parâmetros que você definiu, tipo perda de pacote, não pode ser acima de 15%, né, latência de tantos milissegundos. Se tiver acima disso, a gente considera esse link fora do ar, né, e passa a usar o tráfego pelo outro link, continuando monitorando o link para a hora que ele retornar aos padrões aceitáveis definidos por você, esse link volte a ser utilizado. Isso de forma 100% automatizada. Gerência centralizada é um recurso muito interessante quando você tem vários equipamentos, principalmente distribuídos, ou também quando você quer fazer uma gerência remota desse equipamento, né? Já que a gerência centralizada pode ser instalada dentro da empresa, ou ser 100% em nuvem, dentro da WatchGuard Cloud, e com isso eu consigo efetivamente gerenciar o ambiente distribuído, né? Com vários equipamentos, como se eu tivesse de forma centralizada e poder fazer alterações em todos eles de forma simples, rápida, poder fazer uma alteração e mandar aplicar em todos os equipamentos, em vez de ter que entrar em um por um e fazer a configuração. Isso de forma em nuvem ou instalado dentro do ambiente dos nossos clientes. E, por último, e não menos importante, é a visibilidade. Só visibilidade é eu saber o que está acontecendo no meu ambiente, saber o que os meus usuários estão acessando, quais são os sites, o que ele está tentando fazer download, quanto de banda ele está consumindo,
isso descer no detalhe, saber os ataques que eu estou recebendo, né? Aquele malware que tentou entrar na empresa, que o antivírus bloqueou, que o meu apt, né? Por onde isso chegou na empresa, qual foi o usuário, né, que gerou esse problema, né, que a tecnologia teve que detectar, né? Ter esse nível de visibilidade com dashboard executivo, né, ou com dashboard de segurança, poder gerar relatório com mais de 100 relatórios diferentes a qualquer momento, pelo período de tempo que eu quiser. Isso rodando dentro da empresa do cliente, né? Você instala numa máquina virtual lá e armazena pelo tempo que você quiser essas informações históricas até e gera relatório, ou em nuvem também, facilitando você ter o acesso de qualquer lugar, né? E o mais importante, você não vai pagar nenhum real a mais por isso, porque a WatchGuard entrega isso sem custo nenhum adicional para os nossos clientes. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, aqui é um vídeo rapidinho sobre isso. Então, essa é a tecnologia que permite você saber exatamente o que está acontecendo no seu ambiente, conforme eu mencionei. A WatchGuard tem equipamentos que atendem basicamente todos os tamanhos de clientes, indo de equipamento pequenininho para 10 usuários simultâneos, a um 5800, que é um equipamento para 10 mil usuários simultâneos, né? Com características como os que tem W, aqui tem interface Wi-Fi, a mesma interface, se alguém sabe mexer no T20, sabe mexer no 5800, é exatamente a mesma coisa, todos os recursos rodam em todos eles, e recursos de alta disponibilidade, como a gente diz, ativo, 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 passivo, né? São equipamentos que podem dar defeito, como todo equipamento eletrônico, né? E você pode ter 2 equipamentos para caso um parar, o outro assume em tempo real, né? E você não tenha nenhum tempo de parada da sua internet. E não menos importante, 100% certificados pela Anatel. A WatchGuard não vende nada no Brasil que não seja certificado pela Anatel. Isso é uma proteção para os nossos usuários, que, caso tenha uma batida da Anatel, e eles fazem bastante, você não vai receber uma multa e ter seu equipamento confiscado. Para dar uma referência contra os nossos concorrentes e dar uma ideia de performance e tecnologia, né? Não faz sentido a WatchGuard mostrar dados próprios, então a gente usa essas empresas que fazem isso e publicam no mercado, né? O NSS Labs, um dos mais conhecidos, que fazem análises técnicas, também não faz sentido eu mostrar aqui comparações de datasheet, como outras empresas fazem, né, datasheet e faturamento, não bota equipamento na bancada. Então, o NSS Labs é um dos que bota o equipamento na bancada e faz comparação entre esses fabricantes, olhando sempre pelo lado de segurança e simulando ataques. Aqui foram 406 simulações de ataques, foi o último relatório deles antes da pandemia. A WatchGuard recebeu pelo 3º ano consecutivo o selo de recomendado, onde somente os fabricantes verdinhos aí no slide bloquearam 100% dos ataques, né? E outra análise é olhando performance, e aqui tem a ver com aquela arquitetura que eu falei para vocês, de trabalhar com os 2 processadores. A WatchGuard, aqui eu estou olhando tráfego HTTPS,
né, de 2 equipamentos, modelos de equipamentos nossos, né, e comparando, a Miercom comparando com concorrentes diretos nossos também, e olhando o mesmo tráfego. Ela dispara esse tráfego para o equipamento, vai ativando camadas de segurança, nem ativa aquelas camadas todas, ativa apenas algumas, e, com isso, verifica quanto que sai de tráfego do outro lado, né? E aqui vocês percebem a diferença da nossa arquitetura por trabalhar com 2 processadores e um dedicado para a criptografia, né? A perda de processamento, né? de throughput, como a gente diz, nossa, é muito pequena comparada com os nossos concorrentes, que não têm a mesma arquitetura baseada em 2 processadores e, principalmente, por não trabalharem com os processadores da Intel, que, como a gente sabe, são os mais rápidos, multitarefa e multithread. Isso que eu queria mostrar para vocês de Firewall. Eu vou dar uma ideia muito rápida para vocês, até para não estourar o nosso tempo, do que vem a ser a autenticação de multifatores, né? A autenticação de multifatores tem a função, hoje, como eu falei, nós conhecemos isso com relação aos bancos, que a gente usa isso diariamente para acessar a Internet Bank, né? E roubar uma credencial de acesso, roubar o usuário e senha, é hoje a metodologia mais usada pelos hackers para invadir as empresas, para roubar dados dessas empresas e para injetar um código malicioso na empresa, né? Phishing é outra forma também muito usada para injetar código malicioso, ou seja, ransomware. Hoje tem mais de 1,4 bilhões de senhas hackeadas na internet, né? E é muito fácil você ir lá na Dark Web e verificar antes de tentar invadir uma empresa. Se alguém já não invadiu ou roubou essa credencial e ela está publicada lá na internet. Além disso, eu não sei se vocês já pararam para analisar quantos sites vocês já cadastraram o usuário e senha para fazer uma compra, para fazer um download, para fazer alguma coisa. Hoje são mais de 90 a média de um usuário normal, né? E muitos desses sites são sites de hackers, são sites honeypots, uma vez que a gente diz que não tem almoço grátis. Ninguém cria um site para dar algo de graça, uma música, alguma ferramenta de graça, se não tiver um interesse por trás. Muitos desses, eles querem coletar o usuário e senha, porque, normalmente, o usuário da empresa usa o mesmo usuário e senha que ele usa na rede interna, que é aquele que ele está acostumado diariamente, do lado de fora. E o hacker usa isso para quê? Para depois acessar VPN. A VPN hoje ajuda as empresas porque o usuário consegue trabalhar de qualquer lugar como se ele estivesse dentro da empresa, mas ela é um risco muito grande para a empresa, né? Vocês já pararam, eu gosto muito dessa frase aqui, né? Que diz o seguinte: não adianta ter a melhor tecnologia de firewall e as melhores ferramentas de segurança se você não consegue fazer o básico, que é confirmar quem está acessando os recursos da rede ou aplicações que realmente é aquele usuário. Se você abre a VPN da sua empresa, se você tem aplicações na nuvem que são acessadas por seus usuários, se você não consegue confirmar que realmente aquele usuário que está acessando a VPN, que está acessando aquela aplicação, você não tem o básico, porque você está vendo lá que tem um usuário acessando, nesse momento, o Office 365, ou está acessando a VPN da sua empresa, e você não tem a certeza absoluta que é ele, que não é um hacker que está com essa credencial, conseguiu essa credencial, com inúmeros métodos para isso, né, mais simples do que a gente possa imaginar, né, e está lá dentro da sua empresa roubando dados, né, roubando informações ou até injetando um código malicioso, né? Isso é tão claro que, como eu mencionei, os bancos entenderam há anos atrás, né, que era importante ter a certeza de quem estava acessando a conta bancária era realmente aquele usuário para evitar fraudes, né? E hoje isso para a gente é tão normal, né, que ninguém questiona mais isso. E a ideia é levar isso para dentro da sua empresa, levar o que a gente chama de autenticação forte, que é muito importante fora do perímetro, mas também extremamente importante para os usuários dentro da empresa. Então, o MFA, a função dele é proteger muito mais do que a senha, é proteger o acesso
dos recursos da empresa através da senha. E a nossa tecnologia, chamada Outpoint, né, o grande diferencial dela é que ela é 100% rodando em nuvem. Eu não tenho um appliance dentro dos nossos clientes, eu não tenho nenhum servidor dedicado para isso. É configurar um ambiente dele para se integrar à nossa tecnologia. O seu ambiente vai continuar, quem faz a validação usuário e senha continua sendo a tecnologia que você tem dentro de casa, ou seja, o seu Active Directory, qualquer servidor LDAP que você use, tecnologia de LDAP, e, na sequência, ele vai passar para a gente fazer essa validação. Validação de quê? Do endpoint, na hora que o usuário senta para fazer o login, usuário e senha lá no desktop dele, no servidor, ou até no notebook, confirmar que realmente é ele que está ali sentado na frente daquela máquina naquele momento, para acessar servidores, acessar portais web dentro da empresa, né, aplicações internas desenvolvidas dentro de casa, por exemplo, que a gente tem integração com web service, então é muito fácil aplicações caseiras serem integradas a essa tecnologia. Acesso remoto, terminal service da Microsoft, Citrix, VPN de qualquer fabricante de firewall. Essa nossa tecnologia não está amarrada a você só fazer isso com o firewall da WatchGuard, pode ser com qualquer firewall de qualquer fabricante, né? Então, vai passar o usuário e senha e depois o token para confirmar. E aplicações que estão em nuvem também, né? Você confirmar que realmente é aquele usuário que está acessando aquela aplicação. Tudo isso com o nosso token, aplicativo rodando em iOS ou Android, né? Em 14 línguas diferentes, e também o token físico, que é fabricado aqui no Brasil, na fábrica nossa em Santa Rita do Sapucaí. Como eu falei, nossa gerência é 100% em nuvem, né? E eu tenho um método de autenticação padrão, que é um time password, aqueles 6 dígitos que a gente está acostumado para acessar o banco, que muda em 30 segundos, né? Eu tenho por QR Code, onde eu escaneio o QR Code usando a câmera do celular e ele me dá o token de acesso, e um push que o usuário, quando tenta acessar o recurso, recebe um push no celular dele, com todas as informações de acesso e pedindo para ele aprovar ou negar, né? Onde não precisa digitar nada, é só dar um clique e aquele acesso é feito. Ou o token físico, essa aqui é a carinha dele, né? Conforme eu falei, fabricado no Brasil, e eu tenho os 6 dígitos que a cada 30 segundos eles mudam, né? Aqui alguns dos clientes da WatchGuard com esse tipo de tecnologia, né? Nós somos líderes nessa tecnologia aqui no Brasil, já com clientes bem grandes, né? Como vocês podem ver aí, e de todos os segmentos também. Para encerrar aqui, 2 outras tecnologias muito rápido também que eu só quero mencionar. Nossa tecnologia de proteção de endpoint, conforme eu falei, uma tecnologia que não é baseada só em vacina, ela tem 5 camadas, né, de proteção, onde a vacina é a mais básica, depois eu tenho análise contextual, depois eu tenho anti-exploit, que é proteção contra a exploração de vulnerabilidades, o modo que nós chamamos de Zero Trust, que é um conceito baseado em atestação, vou destacar à frente, e o Threat Hunting, que é uma equipe da WatchGuard 24/7, avaliando o ambiente de todos os nossos clientes com relação a novos ataques. Então, o nosso modo Zero Trust é um modo que nós chamamos de atestação. Em vez da gente só instalar e fazer um scan no ambiente do cliente, uma vez instalado o nosso agente, eu escaneio a máquina inteira, não só para validar de ameaças, mas para identificar se aquela máquina está instalada corretamente, se todos os arquivos ali dentro são conhecidos do sistema operacional dos outros fabricantes, e, com isso, ter certeza, validando na nossa base, que tem bilhões de informações dos milhões de clientes da WatchGuard, dessa tecnologia espalhados pelo mundo, de que aquela máquina está correta. Feito isso, essa máquina está testada e a empresa pode ativar o que a gente chama de modo lock. O modo lock, essa máquina fica travada
para que nada mais seja executado nessa máquina que não seja previamente validado pela WatchGuard ou autorizado pela empresa. E, com isso, a gente bloqueia em 100% o que a gente chama de janela de oportunidade do malware do ransomware. Ou seja, o tempo entre o novo malware ser disponibilizado pelo hacker e o fabricante de vacina ter acesso àquele malware para criar a vacina. Na nossa tecnologia ativada, configurada desse jeito, isso não vai rodar na máquina, vai ser bloqueado e alertado, e você não vai ter o comprometimento de nada não autorizado executando, né? Além disso, todos os processos são classificados por conta dessa atestação, e nós temos o serviço de Threat Hunting, né, que é a nossa quinta camada, que é a nossa equipe fazendo análise do ambiente dos nossos clientes através de queries, né, identificando novas ameaças que exploram determinados recursos nos clientes da WatchGuard, alertando para eles que, olha, saiu uma nova ameaça que explora determinado tipo de situação, vulnerabilidade, problema, e nós identificamos que no seu ambiente, a máquina tal, tem esse problema. Sugestões para resolver. Faça isso, isso, isso no seu ambiente para resolver esse tipo de problema, né? Isso é um serviço diferenciado da WatchGuard que a gente entrega para os nossos clientes. Só para dar ideia para vocês de telas, eu não vou entrar em detalhes de tela, essa aqui é a console de gerência, que dá uma visão total do meu ambiente, né? Aqui é a console onde o Threat Hunting me dá uma visão baseada no framework da Micro, né? Hoje a Micro definiu todas as etapas de um malware evoluindo dentro do ambiente da empresa, né? Desde o inicial acesso até o impacto, né? E a gente consegue destacar tudo isso e em que ponto do framework do Maitre isso entrou no ambiente ou nós identificamos e bloqueamos. Repara aqui que foram 20 problemas, nenhum deles chegou no impacto, porque nós bloqueamos ele bem antes, né? Não chegou nem na escalação, que é quando escala os processos dentro da máquina, todos eles foram identificados e bloqueados antes dentro da nossa tecnologia. Temos toda uma ferramenta de gestão de patches e correção de vulnerabilidades de sistema operacional e também das aplicações, fechando e eliminando possibilidade de exploração de vulnerabilidades, e também criptografia, muito utilizado para criptografar os notebooks e evitar, no caso de um roubo, né, de um furto, os dados da empresa que estão dentro desse notebook serem expostos e você ter um problema também com a LGPD. Visualizações de várias formas diferentes, temos um CIE integrado, onde você consegue ver graficamente tudo o que está acontecendo no seu ambiente e ter dados e análise forense de tudo isso, né? E falando do Wi-Fi, para encerrar, né, a nossa tecnologia de Wi-Fi ela possui dois grandes modos de funcionamento, né? É uma tecnologia baseada 100% em nuvem, a gerência é em nuvem e toda a inteligência está dentro do meu access point, cada access point possui sua própria controladora, então eu entrego uma tecnologia, um access point que entrega recursos completos, como Captive Portals, que eu posso desenhar os Captive Portals de acesso, né, usando todas as redes sociais, né, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook, ou desenhar formulários, integrar com AD, para que eu tenha o login desse usuário documentado e ser compliance com o Marco Civil da internet, que me exige que eu saiba, tenha a identificação disso, né? Ter também os analytics, né? Que é saber fazer mapa de calor, saber por onde os usuários passaram, né? Numa loja, ter a visão de quantos usuários passaram do lado de fora da loja, quantos entraram na minha loja, sem que, com isso, eles precisem se conectar no meu Wi-Fi, só por terem um celular com Wi-Fi ligado e entregar relatórios
né, e informações pertinentes ao negócio, né? Toda a parte de análise inteligente, troubleshooting, simulação da experiência do usuário e a segurança, que eu vou destacar num próximo slide. E também a outra forma de implementar a nossa tecnologia é quando o cliente já possui rede Wi-Fi de qualquer outro fabricante, mas ele não possui segurança, né? Apesar dele achar que possui a segurança, porque tem um SSID e uma senha, na verdade, ele não possui essa segurança. E aí, em vez de, se o Wi-Fi está atendendo, você não precisa trocar todo o seu Wi-Fi, só coloca a nossa tecnologia para proteger. Eu brinco que a gente coloca um campo de força por cima do seu tecnologia de Wi-Fi, protegendo contra todos os ataques conhecidos, né? Existem 6 categorias conhecidas de ataques que ameaçam o Wi-Fi da empresa. Isso aqui é capa de um e-book, que quem quiser depois pode pedir o pessoal da Harpo, eles encaminham para vocês conhecerem essas categorias, né? O que a Miercom fez, ela fez uma análise de segurança de Wi-Fi olhando para as 6 categorias de ataques, né? Rogue AP, Rogue Client, Neighbor AP, Ad Hoc Network, Evil Twin, APs desconfigurados, e Concurrent Threats, que é um cliente que está recebendo os 6 ataques de forma simultânea. E olhou para os principais fabricantes de Wi-Fi que competem diretamente com a gente, né? Então, olhando para a Aruba como exemplo, o que a Aruba detecta em tempo real desses ataques e o que ela previne em tempo real de forma automatizada desses ataques, né? O que é vermelho falhou, NA não tem esse recurso, MP ou amarelo depende de um procedimento manual, alguém 24/7 lá olhando para o Wi-Fi, identificar esse problema, tem que fazer alguma coisa manualmente, e verdinho, efetivamente, o que passou, o que detectou, resolveu. E é o que acontece quando eu coloco a WatchGuard para proteger a Aruba, para proteger a Cisco, para proteger a Meraki, a Ruckus e a Ubiquiti, né? Repara que fica verdinho em 100%, né? Mostrando claramente que, se você quer proteção real contra ataques como o Evil Twin, que é uma clonagem do seu SSID, né? Contra o Rogue Client, que é o seu usuário se conectar num SSID não autorizado e, com isso, conseguir baixar um malware, fazer um download de algo não autorizado para o seu ambiente, já que o notebook agora está conectado num Wi-Fi que não é o seu e cabeado na rede, que é o pior, né? O notebook passou a ser um roteador e você detectar e não deixar isso acontecer, né? Então, nós conseguimos detectar e bloquear de forma automatizada, protegendo redes de outros fabricantes e, obviamente, quando eu entrego toda a tecnologia, eu entrego o SSID, Captive Portal, Analytics e a segurança com o mesmo Access Point, né? Quando eu protejo clientes desse jeito aqui, que possuem redes de outros fabricantes, normalmente para cada 4 Access Points de outro fabricante, um equipamento nosso consegue fazer essa proteção, né? Aqui, alguns modelos, os modelos dos nossos Access Points, né? O 420, por exemplo, é um equipamento que possui 10 antenas embutidas, aceita 510 usuários conectados nele, 150 usuários simultâneos, né? O AP327 é um AP outdoor, a gente tem ele implantado em várias prefeituras aí do estado de São Paulo, no interior de São Paulo, né? Projetos como Ilhabela, projetos como São Sebastião, né? Implantando em Ribeirão Preto, né? Projetos de outdoor, né? De Wi-Fi público. Ele é usado especificamente para esse tipo de situação, né? E os outros APs que vão reduzindo a quantidade de usuários simultâneos. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês de forma muito direta, dar uma ideia de tecnologia, lembrando que a WatchGuard hoje é uma empresa de portfólio de segurança que te protege de todos os tipos de ataques que você possa ter, protegendo o seu notebook, desktop e servidor, estando ele dentro da empresa, fora da empresa, né? Através do Wi-Fi também, com o nosso Wi-Fi seguro, né? Os usuários se conectando nele, e também os usuários que estão de fora da empresa, acessando VPN ou aplicações que estão em nuvem, garantindo isso.
esse videozinho aqui só para a gente encerrar de uma forma legal. Cortou o áudio, Maurício. E é isso, pessoal, isso que eu queria mostrar para vocês, né? O que a WatchGuard está fazendo, o que a WatchGuard tem de tecnologia, né? E destacando que a gente vai disponibilizar agora, no final do ano, a integração dessas tecnologias todas, né, num conceito de Extended Detection Response, né, que é exatamente isso aqui, onde todos os nossos... onde todos os nossos produtos gerenciados pela nossa nuvem, o WatchGuard Cloud, eles hoje já enviam logs para o WatchGuard Cloud e a gente está adicionando um CIEM lá, a minha inteligência vai correlacionar, através de inteligência artificial, todos esses logs, mostrando, analisando o risco do usuário, o risco do dispositivo, o risco de incidente, e automaticamente gerando ações de resposta para as tecnologias WatchGuard instaladas dentro da empresa, e aí, quanto mais eu tiver dos 4 pilares, mais informações relevantes e mais assertivo, né, mais rápido eu vou conseguir detectar, e gerando essas ações de resposta e protegendo os clientes de forma automatizada. E depois, com todas as ferramentas para você fazer uma análise forense, saber como esse problema entrou no ambiente, já sabendo que ele foi resolvido. Tá bom? Show. Maurício, tem algumas perguntas aqui no chat. Opa, legal. Vou O pessoal deixar está aqui. questionando aqui de forma rápida, para a gente responder, o que essa solução de Fire do WatchGuard, né? Ela incrementa a solução de Fire que já existe nativa nas nuvens, tá? Nuvem Oracle, Amazon, AWS. Aqui é o seguinte, os Firos de nuvem, né? Eles são Firos de borda, né? Então são um Fire de regra, tá? Vamos imaginar assim, né? Sim, bem, vamos lá. Nós temos a nossa solução, aqui eu falei da nossa solução física, são os appliances físicos, né? Nós temos a solução virtual também, que roda em Hyper-V e VMware, para quem quer instalar isso dentro de casa num servidor virtual, né? E nós temos a mesma solução rodando em Amazon, né? Rodando no Azure, e a função, quando você tem uma nuvem, né, e nós temos vários clientes com nuvens, né, e com soluções, com seus firewalls dentro desses ambientes em nuvem, você, obviamente, subir uma instância de firewall lá e isolar o ambiente que você tem em nuvem, com todas essas camadas que eu mostrei aqui, você isola lá no Azure, lá na Amazon, faz essa proteção na frente com a tecnologia WatchGuard, podendo botar no seu site também um appliance nosso, estabelecer uma VPN de forma automatizada, eu não entrei no detalhe, mas VPN na WatchGuard, de equipamento WatchGuard para WatchGuard, seja ele físico ou virtual, é drag and drop, ninguém precisa digitar nada na mão, eu arrasto dentro da minha interface e a gente configura toda a VPN, gerenciando usuário, sem endereço IP, para que ninguém tenha que se preocupar e que essas informações também não vazem, né? Porque ninguém tem acesso a isso, a gente gerencia isso. Então, facilita muito. A gerência é você ter o mesmo firewall de um lado e o firewall do outro, e a facilidade de comunicação e ter esse ambiente protegido 100%. Então, se você tem seus servidores na nuvem e a sua empresa, todo mundo acessa esses servidores, você estabelece uma VPN, tráfego 100% criptografado, site to site, onde do lado de lá você tem um WatchGuard virtual, do lado de cá você tem um WatchGuard físico, e esse tráfego gerenciado pela mesma console, e você tendo a visibilidade com aquela ferramenta de que o que os usuários estão acessando nesse ambiente todo. Comparando isso com os firewalls nativos de nuvens, né, qualquer player, o firewall de nuvem simplesmente libera o acesso direto, sem interceptação, sem análise de HTTPS, sem análise Isso, de exatamente. conteúdo, né?
É o que Já eu falo, ele é basicamente um porteiro. Sim, você faz Né? essa liberação, acessa essa porta, essa rota, acessa tudo, esse MP É o, protocolo. é o cara Ele crachá, é né? o cara crachá, o É, fire de borda. Aí colocando um WatchGuard na nuvem, recebendo esse tráfego da sua LAN via VPN ou via Fast Connect, né? isso. Já existe essa interceptação. Então, um exemplo assim, ô Maurício, se eu tiver um ransomware na minha LAN, eu estou plugado a minha rede via VPN na nuvem. Esse ransomware ele não vai chegar nos meus servidores que estão na nuvem, porque ele vai passar pelo WatchGuard, vai fazer todas Não, essas análises. se eu tiver o ambiente totalmente WatchGuard com a nossa licença, com todos os recursos, ele dificilmente vai estar dentro do Sim, ambiente, até do cliente. Mas vamos dizer que ele tenha só o nosso firewall na nuvem, né? sim, Nosso firewall virtual lá, e lá no ambiente remoto dele, ele não tem nada. Ou, vamos dar um outro exemplo, né? Vamos até considerar que ele tenha tudo WatchGuard, ele está protegido, mas ele tem um usuário no notebook acessando direto o servidor e ele está em casa ou ele está no hotel, numa sim. viagem, acessando direto. Então, ele abriu a VPN direto para lá, mas o notebook dele, por algum motivo, está comprometido com o ransom, que o hacker não startou a criptografia, porque ele sabe, não faz sentido criptografar só o notebook. Vou esperar eu enxergar a rede como um todo Espalhar, de se espalhar na para rede. espalhar. E é nesse momento que ele abre a VPN lá para o site remoto, e lá não tem nenhuma tecnologia como a nossa, né? Esse ransom se espalha para dentro dos servidores. Se lá ele tem uma tecnologia como a nossa, o nosso firewall virtual com as nossas camadas ativas, o tráfego VPN é validado. E na hora que o ransom tenta passar, a gente bloqueia, não deixa ele chegar do outro lado. E ainda mais, na nossa ferramenta de visibilidade, vai ser destacado que aquela máquina tal, o tráfego daquela máquina foi bloqueado e tinha um ransomware ali. Então, você vai saber que a máquina tal está contaminada com ransomware. Né? Você ainda vai ter essa visibilidade dessa situação no seu ambiente. Show. Mais alguma pergunta, pessoal? Bem explicado aí todo. Não fiquem acanhados, por favor. Se precisar voltar algum slide para esclarecer alguma coisa, fiquem à vontade. A ideia desse Aqui teve bate-papo... o. Opa, vamos lá. Opa, vamos lá. Vamos até aproveitar algumas perguntas recentes aí, ô Maurício. Em poucas palavras aí, por que utilizar o WatchGuard e não outros players? Né? A gente até ontem mesmo teve um bate-papo disso. Sobre isso, Sim, exatamente. então o Bem, pessoal questionando aqui. a pergunta é excelente, né? Me dá brecha para falar bastante coisa. Primeiro, pela forma que a gente entrega a segurança. Nós não acreditamos em um fabricante ser bom em todas as camadas de segurança. Né? O nosso conceito de best of breed, onde a gente traz para dentro dos nossos produtos fabricantes reconhecidos, como vocês viram lá, né? Usando a inteligência deles, mas com a nossa gerência da forma simples que a gente leva para o usuário fazer coisas complexas. Né? É o melhor, os melhores especialistas, né? Exatamente, Uma exatamente junção isso. do melhor tudo especializado. Vários softwares Exatamente. especialistas e uma solução só. Show. Por que o WatchGuard? Porque a gente tem as maiores, melhor dizendo, a maior quantidade de camadas de segurança no equipamento, cada uma com uma função. Eu tenho 2 antivírus, um baseado em vacina, um baseado em inteligência artificial, de players diferentes, que isso aumenta a segurança do seu ambiente, né? Porque são análises de formas diferenciadas, né? Rodando dentro do ambiente. Né? Eu tenho o Sandbox, que é análise comportamental, eu tenho o Firewall de DNS, né? Que é outra camada extremamente importante. Eu tenho o anti-phishing com treinamento. Né? A gente sabe que a maioria dos ransomwares vem por phishing, tenta procurar nos nossos concorrentes uma tecnologia dessa, você não vai achar dentro E de isso uma tecnologia de firewall. é Né? uma Então, proteção de segurança também voltada ali para a educação do usuário, né? Então, isso é exatamente, importantíssimo. exatamente. Isso não tem outra, você não pegar o usuário, colocar no colo, ensinar e monitorar, acompanhar, né? Isso é uma É, automatização desse processo. E Sim. você botar o usuário numa sala de aula para treinar o usuário, ele não quer ficar ali.
Ele Não, está de sim. saco cheio, escutando aquele montão de sopa de letrinhas, que ele não tem nada a ver com isso. Ele está doido para ir embora, aquilo está entrando por um ouvido e pelo outro. No dia seguinte, está ele Faz parte clicando. do dia a dia. No outro dia está ele lá clicando no phishing da mesma forma que você falou 300 vezes em phishing. Então, a nossa tecnologia, na hora que ele faz a besteira, nós bloqueamos, alertamos a todo mundo que tiver configurado, ao usuário e a área de TI, e ele tem que assistir o treinamento na hora que ele fizer a besteira. Se ele clicar 10 vezes, ele vai receber o treinamento 10 vezes e vocês vão ser alertados 10 vezes que aquele usuário realmente está querendo contaminar a empresa. Né? São 10 tentativas de baixar, de clicar num phishing na empresa. Né? Até tem um indicador importante, né, Maurício? Um levantamento de ontem, aí, de um cliente grande aqui da região, que acho que tem a ver com nossa cultura aqui. Ele tem um trabalho massivo aí de pesquisa de phishing na empresa e conscientização. Sim. Sim, o índice Sim. dele, dos usuários, ele disparar 100 e-mails, 30 e-mails com link são clicados na empresa, Sim, 30%. exatamente. Depois de Foi um meses bate-papo nosso trabalhando a conscientização do usuário, conversando e fazendo ações direcionadas ou capacitação geral aí, ele reduziu para 5%, mas 5% não acaba. Então, Não adianta. não acaba. E, De e 100%, 100 e-mails, 5 pessoas clicam. Se uma clicar, foram 0,10 e acabou a empresa. já era. Acabou. Basta Era. um clicar, não Exato. precisa ter nem essa quantidade toda. Se um clicar e você não tiver a tecnologia para te proteger disso, já era. Era. São os phishings hoje o maior responsável por contaminação por ransomware, por roubo de dados. É o usuário clicando no phishing que abre a porta da empresa efetivamente para um ataque, né, para uma criptografia do ambiente, conforme eu falei. Né? O phishing clicado hoje não vai causar o estrago hoje, porque o hacker não vai ativar ele hoje. Ele vai se espalhar no ambiente por dias, semanas, e quando o hacker achar que ele já comprometeu, já pode comprometer um ambiente inteiro, né, ele ativa esse phishing. Né? O STJ, em 1.200 servidores criptografados, isso não se espalhou em 5 minutos dentro dos servidores. Né? O que a gente viu na Renner, né? Isso não aconteceu, alguém clicou num phishing hoje, ou uma máquina contaminada entrou dentro da empresa, o notebook contaminado entrou dentro da empresa, e não contaminou todo o ambiente de TI da Renner no minuto seguinte. Né? Isso é muito tempo, né? E que, infelizmente, se você não tem as tecnologias na borda, identificando desde o phishing, identificando que tem alguma coisa dentro da empresa tentando se conectar no endereço IP de um hacker, aí vem a inteligência da reputação, que é outra camada que a gente tem, né? Saber os endereços IPs dos hackers, saber os endereços IPs dos spammers, saber os endereços IPs das nuvens de comando e controle, que a gente chama de C&C, né? Que é onde os hackers controlam esses ransomwares espalhados pelo mundo todo. Né? Se você sabe isso, como nós sabemos, né? E isso é atualizado diariamente, né? Se alguma máquina chega contaminada, alguém espeta um pendrive, se a tua tecnologia de endpoint você não bloqueia pendrive, a nossa de endpoint protection você pode ter esse nível de controle, a pessoa espeta um pendrive, roda um ransomware ali, e esse ransomware tenta se conectar à central de controle do hacker, na hora que ele passar pelo nosso firewall, a nossa reputação vai pegar isso e vai bloquear e vai alertar o que é aquele tráfego, e você vai saber qual é a máquina, porque a gente identifica o usuário, nome da máquina, endereço IP. Né? Então, você vai conseguir, na nossa ferramenta de visibilidade, saber exatamente onde está o problema no seu ambiente. São alguns diferenciais, espero que eu tenha respondido a pergunta da pessoa. Somando isso tudo, a nossa gerência em nuvem, somando isso tudo, as nossas ferramentas de visibilidade e geração de relatórios, que a gente não cobra por isso, e nossos concorrentes cobram, e muito bem por isso, né?
E o futuro nosso, que é justamente você ter aquela correlação dos produtos e correção automática das ameaças, onde a gente não vai cobrar nenhum centavo a mais dos nossos clientes para entregar esse tipo de serviço. Né? Agora, no final do ano, quando a gente liberar isso para os clientes, está em beta agora em vários clientes pelo mundo, né? Quando a gente liberar isso para todos os nossos clientes, quem já for cliente WatchGuard vai ter direito a isso, não vai pagar nenhum centavo a mais por essa tecnologia. E são alguns diferenciais, e a gente poderia esticar esse assunto aqui, falar de performance, de arquitetura, e por aí vai. Mas show de bola, pessoal. Bom, a gente encerrou as dúvidas aqui, né? Eu agradeço a participação de todos. A gente fica à disposição aí também para eventuais dúvidas aí, uma apresentação mais específica, mais aprofundada, com quem participar aí no presente ou no futuro, tá? E agradeço a todos e bom resto de semana aí, pessoal, quinta, sexta aí, tá bom? A gente está à disposição. Obrigado a Abraço. todos, pessoal. Obrigado, pessoal da Harpo, e também fico à disposição. Grande abraço a todos.